Olá. Uma brecha no artigo 22 da chamada Lei do Inquilinato permitiu que, desde 1991, quando foi aprovada, fossem cobrados do locatário os impostos e taxas sobre os imóveis alugados. Agora, o deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei modificando essa situação para que as despesas passem a ser pagas pelos legítimos proprietários dos imóveis. Ele está aqui com a gente para explicar a sua proposta. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Obrigado. Essa sua proposta é muito interessante, porque me parece que é uma lei que perpetuou uma injustiça. Como é que é ela? Parece que ela foi feita sob inspiração dos grupos empresariais ligados ao ramo de imobiliárias, né? Porque a maldade da vírgula, quando diz todos os impostos e taxas são de responsabilidade do proprietário, vírgula, salvo aqueles que estiverem constando do contrato. Ora, como que um cidadão comum... Essa armadilha, essa vírgulazinha aí mudou tudo. Muita esperteza, né? Como um cidadão comum vai negociar com uma imobiliária que detém um portfólio de 200, 1.000, milhares de imóveis? Ele não negocia, ele chega lá e é obrigado a engolir o prato feito. O contrato é esse e tem de pagar o IPTU, a taxa de lixo. Então, me parece de uma grande injustiça, né? Nós temos um déficit de moradia aqui no Brasil muito grande, milhões de brasileiros aguardam políticas habitacionais que nunca chegam. É um problema grave esse déficit aqui. Tem um programa governamental para tentar amenizar o problema, mas a verdade é que os aluguéis são muito caros. Muito caros. Em Brasília e no Brasil inteiro, né? Que é uma questão nacional. Por que o dono do imóvel, e não tem nada contra o dono do imóvel não, mas é justo que ele empurre para o inquilino, esse inquilino, quer dizer, esse cidadão que não tem a sua casa própria, ele é obrigado a viver de aluguel, para agasalhar a sua família. Por que ele tem de arcar com um imposto como o IPTU? Que é o imposto típico do proprietário. Do proprietário, é um imposto que está, vamos dizer, garantindo a valorização do imóvel, né, do proprietário. E não é só o IPTU, não é isso, deputado Augusto? São outras taxas são também. Taxas como, por exemplo, taxa de limpeza, né? Taxa de limpeza, enfim, outras taxas que alguma cidade ou outra pode estar criando, mas o fato é que a gente visa principalmente o IPTU e a taxa de limpeza, porque é uma taxa que significa muito para quem vive de aluguel, não é? E a nossa intenção, diante da... Já se tem um condomínio em cima do aluguel, já se tem muita despesa. A obrigação do locatário, do inquilino, é exatamente garantir a qualidade do imóvel. Então, ele paga o condomínio para garantir a habitabilidade, a qualidade, né, a preservação daquele patrimônio. Agora, o IPTU é um típico imposto que incide sobre o imóvel na condição do proprietário, dono daquele bem de capital, dentro daquele, né? Então, por que Agora, que deputado cidadão... Augusto Carvalho, o senhor estava contando aqui que o senhor fez esse projeto muito pensando na população, mas porque o senhor também já viveu a situação de locatário e sabe como é que pesa essa situação. Como é que fica a situação dos nossos inquilinos que estão pagando esse IPTU aí há 20 anos? Será que não caberiam ações de ressarcimento? Como é que fica essa questão legal? Veja, é uma situação que... Quantos hoje, né, já passaram por uma situação semelhante? Quantos que estão nos assistindo nesse momento, né, ou são inquilinos ou já deixaram a condição de inquilino porque conseguiu, né, adquirir a sua casa própria? São milhões de brasileiros, né? Então, a repercussão é muito grande, a repercussão social. E mesmo quem tem um imóvel hoje e tem um acréscimo na sua renda com um aluguelzinho de um imóvel, ele sabe que ele que já passou por essa condição de algum dia ter pagado o imóvel, ter pagado o aluguel, ele sabe que não é justo empurrar para cima de quem não tem nada, né, aquela taxa que é típica, ela incide sobre o patrimônio do dono do imóvel. Então, sobre o passado, a lei só pode existir daqui para frente, né? Uma situação anterior, quer dizer, não dá a gente imaginar... Está amparada pela legislação. A legislação anterior que vigia, né, era essa a regra anterior, não é? Se eu conseguir, a partir de agora, modificar esse estado de coisas, eu me dou por satisfeito, porque a partir de agora
Né? Aí alguns falam, não... E como ficaria, deputado Augusto Carvalho? Por exemplo, o seu projeto, digamos, ele é aprovado. E os contratos atuais, quem já está atualmente amparado por esse contrato que tem que pagar o IPTU, isso se modificaria? Como é que ficaria? Veja só, a lei geralmente é da praxe aqui da Câmara, a lei entra em vigor, né, tão logo ela seja publicada no Diário Oficial, sancionada pelo Presidente da República. É claro que os contratos que vigirem, né, certamente, quando do momento vamos dizer, da definição, qual vai ser a validade da lei, isso aí vai estar sendo debatido. Pode dar um prazo de uma adaptação de 2 meses, eu acho que é negociável. O importante é o inquilino se libertar, né, desse garrote, né, que está sob o seu pescoço há muito tempo, né? E a gente agora percebeu que quando 360 mil pessoas, aqui no caso do Distrito Federal, se inscrevem para um programa habitacional, porque no Brasil nós tivemos ausência de programa habitacional por décadas, né? Agora, por mais que o governo da presidente Dilma ou os governos estaduais, em cada município, cada estado, por mais que queiram correr atrás, né, para tentar diminuir... O déficit é tão grande que é muito complicado. Grande demais. Então, em Brasília, numa população de 1.500.000 habitantes, 360 mil se inscreveram quando se abriu um programa habitacional. Então, é muita gente, né, interessada na matéria e eu espero que a Câmara possa finalmente ouvir a voz, né, desses inquilinos que poucos defensores já tiveram no nosso parlamento. Eu acho que é uma causa justa, né? Tem uma forte repercussão social, né? E mesmo quando alguém fala, não, mas aí o dono do imóvel vai aumentar o aluguel. Sim, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Será que isso não iria provocar uma alta no preço dos imóveis? Que já são altíssimos. Já são altos e tem alguns locais que a especulação está clara, né, nos preços de aluguéis. Mas o que eu acho que quando você vai discutir o aluguel do imóvel, o mercado vai ajustar. Não pode ter esperteza. Quando você leva, né, uma lebre e, na verdade, você está levando um rato. Né? Aprova uma lei para se proteger o inquilino e, na verdade... Você, na verdade, quando tem aquela vírgulazinha que fala, não, exceto quando tiver no contrato, não pode ter esperteza. Né? Então, as relações transparentes, né, quando você vai negociar com a imobiliária ou com o dono de um imóvel, olha, o aluguel vai ser tanto, mas você não vai levar um contrabando naquele aluguel, que é essa vírgulazinha em que você é obrigado a pagar tipos de impostos como esse, IPTU, né, que são... E a taxa de limpeza urbana e a taxa que são, vamos dizer, impostos que são característicos, né, da propriedade daquele cidadão que detém o bem daquele imóvel. Né? Então, eu acho que estou confiante de que ele possa tramitar e, quem sabe, entre tantas medidas provisórias, a gente consiga uma brechazinha para poder fazer a matéria andar nas comissões, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Constituição e Justiça e, quem sabe, chegar a plenário rapidamente. Deputado Augusto Carvalho, o senhor tocou num ponto aí que vários parlamentares que eu tenho entrevistado aqui têm reclamado, que é exatamente o excesso de medidas provisórias impedindo que projetos tão importantes como esse e outros apresentados pelos parlamentares tenham uma decisão mais rápida aqui na Casa e também no Senado Federal. Como é que o senhor vê esse processo de medida provisória? Tem proposta já para se modificar, mas até hoje a coisa não se resolveu. Nós não podemos continuar com essa situação desmoralizante, né? Porque nós passamos a ser uma casa chanceladora dos atos do Executivo. É uma usurpação de poder do Executivo, né, do Parlamento, quando nós não fazemos outra coisa senão votar medida provisória. E não é agora com a presidente Dilma, não. Isso vem desde quando foi instituída a medida provisória. Né? Desde a Constituinte, né? Desde quando a Constituinte estabeleceu um poder, como é que chama? Um instrumento para que o governo pudesse ter agilidade para tomar decisão. Mas lá atrás, quando nós, constituintes, fizemos a Constituição, nós prevíamos que era apenas em situações de absoluta emergência e de necessidade social. Não é? Agora, a banalização da medida provisória... O senhor foi constituinte? Fui constituinte e essa foi a intenção, quando nós demos um instrumento ao governo para poder ter velocidade. Não é? Agora, não pode, jamais poderíamos imaginar que a situação ia se banalizar de tal maneira, né, que, para coisas as mais corriqueiras,
né? Projetos que poderiam estar sendo discutidos, né? E entrar na ordem da votação de projetos como esse, da nossa autoria, que pudesse tramitar na velocidade, no ritmo em que os outros também são apreciados. Mas não, o governo atropela tudo e muitas vezes até contrabandos, né? Você vai tratar de uma medida provisória, o governo vai enxertando um punhado de penduricalho que nada tem a ver com a matéria. Enfim, eu acho que depois de tanta asfixia do parlamento, na verdade, né, que nós não fazemos outra coisa senão votar medida provisória. Mas o desgaste já estava muito grande na relação governo e executivo e poder legislativo, né, que finalmente já o Senado deu a conhecer uma proposta, já aprovou uma primeira proposta do senador Aécio Neves, né, que acho que tem condições de melhorar aqui na Câmara quando ela chegar, de tal maneira que a gente possa ter uma disciplina, né, para usar medidas provisórias com mais parcimônia, né, o governo não poder abusar da forma com que hoje acontece da utilização das medidas provisórias. Então, quem sabe, com uma nova conjuntura, né, em que as medidas provisórias apenas quando urgentes e emergenciais, né, e de interesse relevante social, aí nosso projetos dessa natureza, como esse nosso, possam ter espaço para também serem apreciados. Deputado Augusto Carvalho, muito obrigado por sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu desejo sucesso nesse projeto que é tão importante para a população e volte outras vezes. Lembrando que esse programa também está sendo apresentado pela Rádio Câmara. Ah, que bom. Muito obrigado. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui no Palavra Aberta.